Quer descobrir de que forma a sua relação com seus filhos pode se tornar infinitamente mais simples e com isso você contribui para criar pessoas com caráter muito mais bacana? Segura aí que eu já te conto. Fala galera do bem, Ludi Simões sou eu. E a Netflix lançou agora no dia 21 de novembro a sua mais nova animação e se chama Leo, ou Léo. Essa é a segunda vez que o Adam Sandler lança um produto em parceria com a plataforma. A primeira delas foi Você Não Tá Convidada para o Meu Bat Mitzvah. Leo marca o retorno do Sandler a esse universo, né, das animações depois daquele sucesso estrondoso que ele fez interpretando o Conde Drácula, né, naquela icônica franquia Hotel Transilvânia. E já que a produtora é dele, o cara não se fez de rogado, né? Pegou para ele o personagem principal, o protagonista, que é o lagarto chamado Léo. Aliás, um lagarto não, é uma tuatara. Na trama, o Leo foi levado ainda bebê, lá em 1949, né, para ser o animalzinho de estimação das turmas na escola Fort Myers. E durante 74 anos ele viveu dentro de uma casinha de vidro junto com um fiel amigo, né, o Skirtle, que é uma tartaruga super marrenta, né, e além disso ele era rodeado de vários outros animaizinhos. Tudo ia muito bem até que, né, o Leo um dia ouviu um pai de um aluno dizer que os répteis daquela espécie só viviam 75 anos. E daí, sabe, ele juntou todos os dedinhos que ele tinha, todas as planilhas, pediu ajuda aos universitários e tal, e chegou à conclusão de que faltava só um ano para ele viver. E aí, com certeza, né, entrou naquela crise da meia-idade, não teve jeito. No meio desse caminho todo, chega em cena a figura emblemática, né, da professora substituta, que é representada pela senhorita Malkin, a doce e meiga senhorita Malkin. Que chega já tocando rebu já e querendo fazer algumas modificações ali. E a primeira delas é a seguinte: a partir daquele momento, cada criança, num determinado final de semana, levaria aqueles animaizinhos de estimação para casa para cuidar deles. Ou seja, vamos começar a distribuir responsabilidade aí entre os pequenininhos. O Leo, que de tolo não tem nada, ele aproveitou essa oportunidade para tentar fugir da casa da primeira aluna que ficou responsável por ele. Uma tentativa que dá errado, né? Claro. E aí, em função disso, ele acaba sendo meio que forçado, meio que obrigado a revelar para essa menina que ele era capaz de falar. A partir daí, né, o Léo utiliza todos os conhecimentos que ele teve depois de tantas décadas, né, trancafiado dentro de uma sala de aula e passa a partir daí a tentar meio que ajudar as crianças, né, a sanar aquelas dúvidas, aqueles problemas e tal, ou seja, ele passa a se tornar o amigo da garotada. E a partir daí a coisa realmente começa a ficar interessante, porque ao contrário de muito adulto que a gente vê por aí, com toda a doçura, com toda a delicadeza, o Leo começa a se aproximar daquelas crianças com o objetivo único de ouvi-las e de entendê-las, sem julgamentos, sem censuras, sem se importar com as ações, com as inseguranças delas. Ou seja, ele estava ali simplesmente para ouvir. Ele se tornou fundamentalmente amigo daquelas crianças. O filme tem algumas passagens bem aleatórias, né, e bem assim, engraçadíssimas. Tudo isso, de repente, se deve também, eu acho, né, acredito eu, que em função da mistura, sabe, de texturas, da mistura de estilos de animação. Aí você vai me perguntar, pô, mas o que significa isso, Lud? Assim, em algumas passagens você vê algumas situações de referências, né, a outros filmes, como Godzilla, por exemplo, uma referência bem legal. E eu não consegui deixar de lembrar dos Minions, cada vez que os alunos do Jardim da Infância entravam em cena, promovendo um verdadeiro arrastão. A cena dos relógios, né, dos relógios dançantes também, para mim, na minha cabeça, veio muito da Bela e a Fera, ou seja, assim, foram referências muito legais, criadas de uma forma muito legal, e uma coisa que me chamou bastante atenção foi que, apesar de não ter aquele refinamento, né, a animação não ter aquele refinamento de uma animação Disney, e nem tem essa pretensão, tudo que foi apresentado ali foi apresentado de uma forma muito delicada, muito bonita, muito atraente aos olhos. Pô, fiquei preso do início ao fim. Apesar de ter sido vendido como musical, sabe, e de alguns números musicais ali, algumas músicas serem até bonitinhas, eu particularmente acho que essas cenas musicais podiam perfeitamente ter ficado guardadas na gaveta do editor. E um dia rebrotar. Ah, eu não canto. Ok. Algumas músicas, inclusive, elas passaram tão rápido pela tela que você praticamente nem percebia. Aquele lampejo, quando você via, a música já tinha acabado. Ou seja, assim, contribuiu? Não sei se muito. Fez falta no filme?
Absolutamente nenhuma. Assim, na verdade, a história toda foi contada independente das músicas. Porque a função de uma música dentro de uma obra musical é exatamente substituir os textos, né, e contar a história. Ou seja, tira um pouco daquilo que iria ser falado, né, ou seja, no filme, na animação, enfim, e substitui aquilo por aquilo que está sendo falado na letra da música. Nesse caso, as músicas ou eram muito pequenas e aí não contribuíam muita coisa, ou estavam repetindo o que estava acontecendo na cena, explicando o que estava acontecendo na cena, ou seja, completamente dispensável. Então, assim, contribuiu negativamente? Prejudicou o filme? Não, de maneira nenhuma. É legalzinho, as cenas são bonitinhas. Ajudou de alguma forma? Não sei, na minha opinião, muito pouco. Fez falta? Nenhuma também. Então, assim, números musicais nesse filme completamente dispensáveis, mas, repito, não prejudicou em nada. Agora vai aí uma fofoca de bastidores. Chega aí. Em se tratando de Adam Sandler, a palavra que ele mais usou nessa produção e que ele mais usou nesse set foi parentismo. Vou contar para vocês por quê. Além de ter, né, garantido o papel de protagonista para ele ainda teve Sunny Sandler, ele teve Jack Sandler e ele teve Sadie Sandler, que são as esposas, né, e as filhas dele, no elenco também, ou seja, o grosso dessa folha de pagamento ficou todo na família mesmo, né? Legal. Além disso, ainda fazem parte do elenco Bill Burr, né, de Breaking Bad, a Cecily Strong, do Shimigadum, além do Jason Alexander, o George Costanza, do Seinfeld, e o Rob Schneider, de Garota Veneno. Mas, inegavelmente, né, Adam Sandler se destaca pra caramba, apesar desse elenco estelar. Isso porque ele soube dosar muito bem, né, essas mudanças, essas variações todas na vibe desse personagem. Ou naqueles momentos extremamente, sabe, excitantes, né, de caramba, tudo é festa, tudo é alegria, ou naqueles momentos de maior tensão, né, onde o personagem estava se deparando com todas essas novidades, com o fato de estar saindo ali daquela sala de aula e estar, né, percorrendo o mundo e tal. Essas nuances todas elas foram trabalhadas de uma forma tão legal pelo Adam Sandler que realmente foi um ponto fora da curva, se destacou pra caramba do elenco, apesar, como eu falei, de ter um elenco estelar aí por trás dessa produção. Essa coprodução da Netflix com a Happy Madison Productions, que é a empresa do Adam Sandler, tem a direção do David Wastenheim, do Robert Marianetti e do Robert Smigel, a partir de um roteiro do Smigel, do Sandler e do Paul Seidel. Vale a pena assistir? Bom, se você está procurando um filme despretensioso, leve, gostoso de assistir, a resposta é sim. Assista, Léo, que vai ser um super programa. É um filme que te prende não só pela qualidade da animação, mas também porque apresenta um roteiro super gostoso de seguir e um mar de lições assim, super profundas, escondidas em piadas super engraçadas, sabe? Super bem colocadas. Coisas até, inclusive, que as próprias crianças não sacaram, sabe? Coisas que foram feitas para os adultos sacarem. Achei bem legal isso aí, um estilo que eu gosto de seguir também. Achei bem legal essa coisa de fazer para toda a família. É muito fácil se apaixonar por aquele olhar carente do Leo, sabe? E aquele sorriso encantador dele. Assim como também é muito fácil se encantar, se envolver pelos problemas tanto dos adultos, quanto das crianças, quanto dos bichinhos de estimação, enfim. É bem legal a gente mergulhar nas questões existenciais ali de cada um daqueles personagens. O único ponto assim meio que fora da curva para mim foi exatamente a personagem da Miss Malkin, né, da professora substituta. A chegada dela até que foi legal, sabe, porque foi um contraponto assim bem visível, bem claro a todo aquele caráter multicor da escola, sabe, tudo ali era muito colorido, tudo muito legal e tal, e ela chegou com aquela sisudez meio acinzentada ali e tal, mudando completamente o parâmetro, mas de qualquer maneira a personagem foi mergulhada numa trama tão idiotinha, tão sem razão de ser, que pra mim se perdeu ali, sabe. Ainda bem que eles resolveram essa questão rapidamente e ela voltou, né, para o corredor dos coadjuvantes, de onde ela jamais deveria ter saído. Para compensar, né, a amizade entre os personagens e todo aquele carrossel de mensagens positivas ali, criou bem aquele climazinho de sessão da tarde, sabe? Aquela coisinha bem gostosa, bem aconchegante, ideal para você assistir em família, né? De preferência todo mundo junto, no mesmo sofá, com bastante pipoca, com bastante Guaraná Antártica. Pô, curti pra caramba. E não custa nada, né? Vamos ver aí o que o Papômetro achou? Lembrando que o Liu já está disponível na Netflix e se eu fosse você, juntava a galera toda para assistir e de preferência pedia a eles para dar um like no vídeo, se inscrever no canal, socar o dedo no sininho das notificações, porque com certeza a gente vai se ver no próximo set. Corta!